Olá, o vídeo de hoje, ele é sério. É sobre crianças que desapareceram e depois voltaram. Ou seja, tem final feliz. A gente não vai simplesmente ver casos tristes aqui. São tristes, mas com um final, né, de esperança. Que é o seguinte, vamos começar falando sobre casos que fazem a gente até tirar um pouco de lição em cima deles. Começando pelo caso de Sunbin, que é muito bizarro, né? O nome do japonês é Sunbin, que em inglês é literalmente lixeira do sol. Enfim, aos 4 anos de idade, Sunbin foi raptado por traficantes de crianças lá na província de Sichuan e foi vendido para uma família em Jiangsu, que fica muito longe. Aí você vê, né? Ele tava tava em 1991, olha só. E ele de 87, quase igual a mim, um pouquinho mais velho. Ele tava brincando próximo a um mercado de vegetais onde os pais estavam fazendo compras e de repente desapareceu. Nunca mais foi encontrado. Esse aqui era ele, ó, com o pai dele, né? Acho que a mãe dele ali atrás. A mãe dele acabou, né, depois de um certo tempo vindo a falecer de câncer. Mas, mais maduro, o lixo do sol, ele não consigo chamar ele de outra forma, desculpa. O Sunbin, ele decidiu ir até uma delegacia para fazer um registro de DNA. Por quê? Ele tinha suspeita, ele já sabia que tinha sido adotado, mas ele tinha vergonha de perguntar para os pais: pai, mãe, da onde vocês me adotaram? Então ele decidiu ir lá tentar descobrir a sua origem. E quando ele fez o registro do DNA, ele acabou, né, descobrindo que ele tinha sido procurado por muitos anos, né, pelos pais dele, e ele tinha sido sequestrado. Será que os pais deles eram pagodeiros? Por quê? Não entendi. O nome. Sambinha? Sambinha. Eles gostavam de sambinha. Ai, meu Deus! Chama o Bruno, na moral, grita lá. Pede pro Bruno voltar aí, mano. Aos 24 anos, em 2015, o Arlindo Cruz acabou se reencontrando com o pai. E, né, graças aos esforços das autoridades locais lá, o pai conseguiu achar o filho e eles se reencontraram e foi muito bonito. O reencontro deles foi muito bonito, eles se reencontraram, ó, no aeroporto. Acho que isso aqui é um aeroporto, né, parece, não sei. Olha só, muito felizes, chorando e tal, o filho descobrindo que tinha outro pai. E aí ele foi visitar o túmulo da mãe, né? É muito triste a história. Próximo caso! Elizabeth Smart. Aconteceu em 2002, uma menina de 14 anos foi sequestrada por um homem chamado Brian David Mitchell, em Salt Lake City, lá em Utah, nos Estados Unidos. Ela foi raptada em sua casa. Olha só, o cara invadiu a casa da pessoa e raptou a adolescente, mano. Enquanto a irmã mais nova fingia que estava dormindo. Porque a irmã mais nova ficou em tanto pânico que ela fingiu que estava dormindo e ficou prestando atenção no que estava acontecendo. Moravam 5 irmãos, né? 6 irmãos e os pais da menina, que era essa menina aqui, Elizabeth. Quem sequestrou foi um homem chamado, né, Brian David Mitchell, e a esposa dele foi cúmplice, que era a Wanda Barzee. Mantiveram ela em cativeiro nos arredores da cidade e depois levaram ela para San Diego. Olha que loucura, né, gente? 9 meses depois, foi o período de cárcere da Elizabeth, eles foram encontrados. Sabe como? A irmã que tinha fingido que estava dormindo, ela conseguiu, não sei se ela fez exercício mental, se ela fez terapia, ela conseguiu lembrar da voz do cara. E conseguiu lembrar que a voz dele era a voz de um homem que tinha prestado serviços para a família para limpar o telhado da casa. Com isso, a polícia fez um retrato falado do cara, foram atrás, encontraram o cara, a esposa e a Elizabeth, que foi salva pela irmã e pelos policiais. Então aqui, ó, a foto da captura deles, isso aqui foi o cartaz que fizeram, né, pra tentar encontrar a Elizabeth na época que ela sumiu. Esse era o cara. Eu não sou de julgar pelas aparências, mas você olha pra um cara desse, você não acha levemente esquisito? Mas, óbvio, né, não vamos julgar os outros pela aparência. No caso desse, sim, porque ele é um desgraçado. Essa é a Elizabeth hoje e essa era a esposa do cara. Nossa, mãe do céu, mano. Ela foi condenada a 15 anos de cadeia e ele foi condenado à prisão perpétua, de onde nunca mais sairá. A Elizabeth, ela se tornou ativista de segurança infantil. Próximo caso! Yamato Tanuka. Os pais do Yamato, eles... esse caso aqui é bizarro, porque não foi sequestro. Foi o castigo mais inacreditável da história da humanidade. O Yamato Tanuka, ele tinha 7 anos e os pais acharam que seria uma excelente ideia para dar uma punição no menino que estava se comportando mal, deixar ele na beira da estrada, do lado de uma floresta. Meu Deus! Deixaram ele na beira da estrada, na frente da floresta e foram embora. 5 minutos depois voltaram, o moleque não tá mais lá. É inacreditável, tipo, sério. Quando eles voltaram, o menino não tava mais lá, ele não foi sequestrado. É só porque quando você deixa uma criança de 7 anos num local onde ele tá correndo perigo, ela normalmente não vai ficar parada, porque ela não sabe o certo ou o errado, ela saiu andando. Então o moleque saiu andando, se embrenhou na floresta e sumiu.
Por sorte, por muita sorte, porque esse moleque podia ter virado comida de urso, comida de lagartixa, comida de qualquer coisa, tinha 7 anos, qualquer bicho comia ele. Ele conseguiu caminhar 5,5 quilômetros dentro da floresta e encontrar uma cabana militar, onde ele encontrou um soldado que atendeu ele e deixou ele dormir lá, e no dia seguinte ele foi encontrado pelos pais. Ele estava com um pequeno quadro de hipotermia e ferimentos leves no corpo. Que isso? Olha, inacreditável. Eu não tenho... nada com os pais? Sei lá o que aconteceu com os pais, não tem informação aqui não, mas, mano, esses pais tinham que, no mínimo, perder a guarda dessa criança, passar pra avó a guarda, porque não é possível, cara. Esse aqui era o menino. Ó, o menino. Tadinho, né, cara? Esse aqui é o soldado, ele dormiu em colchões assim, ó, numa cabana militar mesmo. Aqui é a área da floresta onde ele foi abandonado. Essa é a cabana militar que ele encontrou, ó. E aqui foram as buscas, né, do pessoal tentando encontrar o moleque, desesperado. Meu Deus. E em primeiro lugar, a história mais bizarra dessas aqui que a gente contou é a história de Steven Steiner. Em 1972, o menino Steven, de 7 anos, ele foi sequestrado em Merced, na Califórnia, por um molestador chamado Kenneth Parnell, um sujeito muito podre. Ele foi abordado quando ele voltava da escola por um cúmplice do Parnell, porque é impressionante, né? Essas pessoas terríveis por dentro, como é que elas conseguem outra pessoa tão podre quanto, mano? Enfim, aí esse cara, que era o Ervin Edward Murphy, que virou amigo do Parnell, sequestrou o menino, ele fingiu que era um missionário da igreja buscando doações e tal, convenceu o menino a entrar no carro dele. Aliás, fica aqui a outra dica pra você que é criança. Eu já falei, né? Estranho adulto veio falar com você, grita. Ponto final. Se ele veio pedir informação, não interessa. Fecha o ouvido. Só faz isso. Até ele ir embora. Você já ajuda? Caraca, que susto, moleque. Sai daqui! Que inferno! Bom, ele foi sequestrado, né? Acabou indo pra viver em cativeiro lá com o Parnell e esse outro cara. E ficou lá durante 7 anos. 7 anos é muito tempo, cara, é muito tempo. E aí o que aconteceu? Ele começou a ficar um pouco mais velho e o Parnell decidiu sequestrar outra criança, né? E aí usou o menino como isca. Sequestrou outra criança e levou lá pra dentro. O moleque, o Steven, ele decidiu num dia, quando o sequestrador saiu, pegar o moleque e sair da casa. E saiu com o moleque de casa e tal, e decidiu ir tentar encontrar o endereço do menino pra ver onde é que ele morava, pra de repente ele voltar pra família dele. Não encontrou o endereço e foi na delegacia. Chegou na delegacia e falou pro menino contar a história, só que o delegado lá, o policial, falou: não, você também, vem aqui. Sentou lá o Steven. O Steven, ele tinha sofrido tantos abusos psicológicos que ele não sabia direito que ele tinha sido sequestrado. Ele não sabia direito o que era certo ou errado. E foi depois dele contar a história de vida dele que os policiais falaram: Ah, então, querido, cadê esse seu papai aí? E aí pegaram o cara, né, e ele foi preso no mês seguinte. O Timothy White, que era outra criança, né, foi devolvida pra família, e o próprio Steven também voltou pra família dele. Então, ó, essa aqui é a foto. Esse aqui era o Steven já, ó, com 14, 15 anos, quando ele decidiu sair pra ir na delegacia, e esse era o menininho que tinha acabado de ser sequestrado. Ai, meu Deus. E aí ele voltou pra casa, né? Conseguiu voltar pra casa. E esse aqui era o velho desgraçado do Parnell, que foi preso, foi sentenciado à prisão perpétua. Porém, a história, ela continua triste, porque o Steven, depois que ele volta pra casa, ele não consegue se adaptar direito. Ele passou tantos anos em um cativeiro e na verdade, era um cativeiro onde ele tinha toda mordomia e tal, que ele não conseguiu se adaptar direito a voltar pra família. Ele se apaixonou por uma menina de 17 anos, casou, teve 2 filhos, mas acabou falecendo num acidente de moto em 1989. Só que sabe o que é o mais bizarro? Pra quem quer saber do sequestrador, ele morreu em 2008, tá? Ele morreu dentro de um hospital estadual, hospital da prisão, né? Estadual. Agora, o mais bizarro é o seguinte: o irmão do Steven, quando ele foi sequestrado, o irmão se culpou. E aí, olha que bizarro, o irmão começou a sentir que era rejeitado pelos pais, porque achava que os pais também culpavam ele pelo irmão ter sido sequestrado. Conclusão, o moleque cresceu tão errado que em 1999 ele estava tão perturbado da cabeça que ele assassinou 4 pessoas. Que isso? Pra você ver como é que um crime pode impactar outro ser humano que não tinha relativamente nada a ver, ao ponto de acabar e destruir a vida dessa pessoa e de 4 outras vidas Meu Deus. que não tinham nada a ver com nada disso. Esse é o rastro, né, do que o crime e a maldade fazem com a cabeça humana e com as consequências que acontecendo aí. Então, gente, resumo desse vídeo para toda criança, todo adolescente, todo pré-adolescente que está assistindo: fique longe, completamente longe de pessoas estranhas, principalmente se forem adultas. Adulto não tem que conversar com criança desconhecida, ponto final. Não existe nenhum argumento na vida que justifique um adulto falar com uma criança de 5, 6 anos na rua. Nenhum. Então fique longe, tá bom?